Olá, vou narrar mais um fato no canal Histórias e Fatos a vocês. O fato que vou narrar agora fala sobre o sobrenatural e sobre o misticismo. Mas desde já deixo claro que o objetivo não é ofender a fé de ninguém e tenho todo o respeito por todas as religiões que há no mundo e no Brasil. É só um fato que eu vou contar. Um fato que as fontes revelam que ele foi real. Esse fato ocorreu na cidade de Bananal, na época lá, acho que nos anos 90, final dos anos 90. Ele foi considerado um fato público, então muita gente viu e jura que tudo que vou contar aqui aconteceu. Nessa cidade havia duas famílias, praticamente, eu acho que no sertão da Brastel, um local turístico hoje em dia. E ali um começou a ter problema com o outro, sabe como que é as coisas no interior, na, na área rural. Às vezes a desinteligência começa por causa de uma cerca, por causa de uma criação, qualquer coisa assim. Eu não sei qual foi a origem do problema, mas teve um problema que tornou dois homens inimigos. Um deles, eu não vou citar o nome de nenhum deles aqui, para preservar a identidade dessas pessoas, em respeito à memória deles e de suas famílias. Um deles tinha, me parece que, 4 filhos. O outro tinha seus filhos também, e era um vizinho de sítio. E vieram a se tornar inimigos. Esse outro havia feito uma promessa a um santo, esqueci que santo que foi, que até meu pai contava. Ele deixou o cabelo crescer até aqui e a barba. E no meio dessa confusão toda, o que ele fez? Eu não pego o pai, eu vou pegar os filhos. Ele fez uma obra de feitiçaria, porque dizem as pessoas que ele era um feiticeiro. Fez uma feitiçaria para esses 4 garotos. Para quem acredita nisso, nessa possibilidade, ele colocou um encosto em cada um desses 4 garotos. E eram crianças, de 10, 11 anos, 9. Essa escadinha que acontece nas famílias. E de repente essas crianças começaram do nada a brigar um com o outro. Estavam assim, de boa dentro de casa, daqui a pouco começava ali a briga e pá. E foi evoluindo e ninguém conseguia separar. Então o pai, vendo aquilo, e o povo ao redor do sítio, da cidade, se reuniu para poder ajudar a família. Vendo aquela confusão toda, houve até o envolvimento do Estado, da polícia, nisso daí. Logicamente que não ficou registrado nenhum boletim de ocorrência, que era uma macumba, que era um trabalho de feitiçaria, que era um encosto, mas houve o envolvimento do Estado, da polícia, da cidade, nesse caso. E aí essas crianças foram levadas para o médico, e do médico elas foram até para a delegacia, ficar ali para ver o que podia fazer, né? Porque correu-se os rumores que o fulano tinha feito uma macumba, um trabalho de feitiçaria e colocado um encosto em cada uma dessas crianças. Por isso que ninguém conseguia separar a briga delas. E a confusão foi generalizada. Dizem que na delegacia, na época, quando as crianças estavam lá, quando elas começavam a treta ali, a brigar entre elas, juntavam 4 PMs, não para bater essas coisas, mas para segurar.
E eles quase não conseguiam, e a maioria das vezes não conseguiam. Isso, uma escrivã de polícia diz que nunca tinha em sua vida visto uma coisa dessa e nem acreditava nesse sobrenatural, nesse negócio de feitiço, de macumba, esse negócio de você mandar um encosto para alguém. Mas ela disse que viu com seus próprios olhos o alvoroço que era. 4 homens treinados, qualificados, preparados, na maioria das vezes jovens ainda, não conseguiam segurar crianças. Era assim. Então o delegado ouviu a história do pai e ouviu a história de todas as pessoas que disseram que era esse outro que havia mandado fazer essa malvadeza. Mandou a polícia buscar esse outro. A polícia buscou esse outro. Chegou lá e ele estava todo cabeludão, tal, barbudo. Buscou ele com respeito e tudo. Ele disse para o delegado que tinha mandado, tinha feito, mas não ia desfazer. E as crianças ali. Então, naquela época, pode-se contar que hoje já prescreveu isso, né? Naquela época, o delegado, para ajudar todos, as crianças, o pai e ele também, né, que havia cometido essa insanidade, né? Vitimando 4 pessoas inocentes com supostos encostos, para quem acredita. Falou, então você vai ficar preso. Ele ficou umas horas lá, refrescou a cabeça e então decidiu desfazer aquilo que ele tinha feito. E desfez aquilo que havia feito e essas crianças voltaram ao normal. Então fica um relato aí, um relato contado pela sociedade daquela cidade na época, por todas as camadas dessa sociedade. Aqueles mais estudados, você sabe que uma delegacia, as pessoas são mais cultas, mais estudadas, ali o delegado é um doutor, o escrivão também tem que ter faculdade, os policiais normalmente são bem estudados, e até eles ficaram sem saber explicar e tiveram que apelar para o camarada desfazer aquilo que tinha feito, né, com as crianças. Fica aí esse relato. Peço a você que assistiu até o final e ainda não me segue, que me siga no canal, que dê um joinha e que Deus nos abençoe.